E a choradeira é livre, né, cara? Tá, vamos lá. O que que a gente vai conversar hoje, tá? Só lembrando que o que a gente está conversando, né, nessa disciplina são tudo circuitos para fazer condicionamento de sinal elétrico, né? Então, o que que é condicionar? É condicionar uma informação, tá? É tu tratar essa informação, é tu amplificar, é tu botar um filtro, é tu fazer a transmissão, é tu tirar ruído, enfim, tá? São várias coisas que tu pode querer fazer com uma informação. E essas informações, geralmente, elas são provenientes de algum tipo de sensor, algum tipo de medição, tá? E o que a gente vai falar hoje é uma coisa muito relacionada a isso de medição e tal, que é a conversão de um sinal elétrico de tensão para corrente e de corrente para tensão, tá? É muito importante a gente se lembrar, assim, tipo, quando tu tá falando de sinal elétrico, o que tu tá interessado é a forma de onda, é a informação que ela traz para ti, tá? Não necessariamente na energia que ela transmite, tá? A gente está interessado na informação que esse sinal traz. Seja a forma de onda, seja, por exemplo, uma formação digital, que aí tu tem uma palavra de 8 bits, ou 16, ou 32, mas enfim, o formato dela que vai te dar essa informação. E hoje a gente vai conversar sobre essa coisa que é muito importante, que é conversores, tensão para corrente e corrente para tensão. São circuitos muito utilizados para fazer transmissão da informação, tá? Então, eu vou fazer um primeiro momento aqui, tentar mostrar o porquê que é importante esse tipo de conversão, e depois a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Então, é o seguinte, tinha um exercício que a gente fez algumas aulas atrás, não lembro qual aula que foi, que era essa questão de ENAD aqui, que tu tinha um inversor de frequência acionando o motor trifásico e tu controlava, né, a velocidade desse motor através de uma entrada desse inversor, né? Então, por exemplo, um inversor é essa caixinha aqui que vocês estão vendo, onde tu conecta o motor trifásico nele e ele faz o controle de velocidade, o controle de acionamento desse motor, tá? E para ele fazer esse controle, tu pode informar, ele tem pinos de entrada, né, que tu pode informar como que tu quer que aconteça esse acionamento. Nesse caso aqui, foi dito que esse inversor, ele recebia um sinal de corrente de 4 a 20 miliamperes, tá? Esse sinal, esse padrão de comunicação de 4 a 20 miliamperes é um padrão muito comum, tá? Principalmente no meio industrial. É uma comunicação feita em corrente. Então, por exemplo, se esse inversor recebesse o valor de 4 miliamperes, ele tinha um setup, nesse caso aqui, para 0 RPM. Se ele recebe 20 miliamperes, ele teria o setup lá dentro, programa, né, dentro dele, dizendo que o motor teria que rodar a 2000 RPM, tá? E como ele faz esse controle, daí tu vê lá em conversão ou até depois em eletrônica de potência, tu vê um pouquinho, tá? Mas a ideia que eu quero dizer aqui é o seguinte, esse sistema aqui, ele está recebendo uma informação na forma de corrente. Ele está recebendo essa informação na forma de corrente. E isso é usual é muito usual no meio industrial, no chão de fábrica, porque a transmissão em corrente, ela é menos sujeita a variações do ambiente. Como tu está num ambiente muito insalubre, né, tu tem insalubre que eu digo para o sinal elétrico, tá? Tu tem muito ruído eletromagnético, tu tem muito problema de proteção, enfim, e para não sofrer influência do meio, tu geralmente faz essa comunicação em corrente, tá? Vou elucidar depois mais um pouquinho o porquê também disso aqui, tá? Mas a ideia é essa, ó, tu transmite uma informação através de um sinal de corrente. E esse padrão de 4 a 20 miliamperes é um desses padrões de comunicação, tá? Eu tinha deixado um vídeo também para vocês verem um pouquinho sobre o inversor, né? Mas o que eu queria mostrar só é que essa ideia dessa questão que tinha lá no ENAD, ela é baseada em alguma coisa que é de fato utilizada, que é usual, que é uma comunicação na forma de corrente, tá certo? E daí quando a gente está falando, por exemplo, de chão de fábrica, né, do ambiente fabril, geralmente o que a gente tem nesse cenário é que tu tem que acionar máquinas, né? Tu tem que fazer um acionamento do motor. É basicamente isso. Tem motores para tudo no ambiente fabril, né? Para uma esteira, para um braço robótico, enfim, né? Para fazer uma máquina funcionar,
digamos assim, tua função é acionar motores, tá? E quem aciona esses motores, como eu falei antes, é ali um inversor de frequência, como esses magrão que estão aqui, são uma rede de contadoras, né? Uma relé programável, enfim, é um circuito de acionamento que faz o controle da velocidade, quando que liga, quando que tem que parar, né? Desculpa. Quando que tem que parar, quando que tem que ligar, com que velocidade, se vai ligar em rampa, se vai ligar de vereda, enfim, é um quadro de comando que faz esse acionamento, certo? Ele faz a parte de potência de acionamento desse cara aqui. Mas quem diz para o quadro de comando como que o motor vai ligar, quem que vai fazer a automação desse motor, né? Para sincronizar vários motores, para saber quando um tem que ligar, quando o outro tem que desligar. Quem faz tudo isso é, digamos assim, o cérebro da automação desse processo, tá? E quem faz a automação desse processo é o carinha chamado CLP, tá? Já ouviram falar desse nome? CLP? Quem é que já está fazendo automação industrial, hein? Ninguém ainda? Quem é que já Não, fez? a gente não tá fazendo. Mas eu Não já pode ouvi fazer? falar, eu já ouvi falar. Show. O CLP ou PLC é uma sigla para computador lógico programável, controlador lógico programável, tá? Que ele é como se ele fosse o Arduino, só que para meio industrial. É como se fosse é como se fosse um microcontrolador, só que para ambiente fabril, tá? Onde ele é um computador, tá? É um computador especializado em acionar máquinas, em fazer lógicas de automação industrial, certo? Então a obrigação desse cara, ele é uma caixinha, não muito grande, certo? Pode ser maior, pode ser menor, enfim, tem de vários modelos. Esse cara aqui é ele que controla todo o processo de fabricação, tá? Um ambiente fabril, por exemplo. E como ele faz, eu deixei um link aqui, como que ele faz esse controle, né, do ambiente fabril, que eu coloquei aqui como se fossem as máquinas acionadas pelo painel de controle, quem diz para o painel como que ele vai ligar é o CLP. E as decisões que esse carinha toma, ele está rodando um algoritmo aqui dentro. Assim como é um programa de microcontrolador. Ele está rodando um algoritmo, claro, muito mais complexo, muito mais robusto, mas ele está rodando um algoritmo aqui. E essas decisões que ele vai tomar é em função de sensores, ele está medindo o chão de fábrica. Já chegou o produto, quantos produtos cruzaram, já encheu, não encheu, qual que está a temperatura, qual que está a velocidade, né? Através da monitorando o ambiente fabril, ele entra essas variáveis de controle no programa dele e ele toma a decisão, né? Do que ele vai ligar, o que ele vai desligar, como que ele vai ligar, como que ele não vai ligar. Tá? Então ele enxerga o chão de fábrica, esse cara que é como se fosse o cérebro, né? Ele que toma as decisões para ligar ou desligar os motores. E como que ele enxerga o ambiente fabril, se está certo, como que está, é através de sensores. E aqui tem um exemplo muito típico, né, de sensores industriais. Tá? Sensores industriais. Já viram um desses aqui? Já. Esse cara da esquerda aqui é um sensor óptico, esse do meio, se eu não me engano, é um indutivo e esse da direita é um capacitivo, tá? São sensores que estão lá para monitorar o ambiente fabril, para saber se uma porta está fechada ou não, para saber se tá o produto ali na frente ou não, se tem uma caixa ou se já passou ou não passou. Ele que conta e manda para o CLP que vai lá dentro incrementar quantas peças já contaram, enfim. É esse cara aqui que é como se fosse os olhos, né, do CLP. E aqui para a direita é como se fossem os braços do CLP, ele é o que faz o trabalho de verdade, né? Fazendo analogia com o nosso corpo assim, tá? E ainda outra função do CLP é comunicar com uma central de controle, que a gente diz, que é onde acontece a interface homem-máquina, né? A IHM, que a gente chama também, IHM, interface homem-máquina, onde tu tem o operador que nessa central, que é longe do ambiente fabril, que é numa sala lá com ar-condicionado, que é para o cara onde vocês vão estar trabalhando de verdade, provavelmente, se tu for para a área de automação, certo? Onde tu observa todas as variáveis do teu ambiente fabril, todas as tags que a gente diz, né? Se está ligado, desligado, quantas peças, tudo esses dados tu observa numa central de comando. E ainda tu consegue atuar lá no ambiente fabril desse lugar, certo? E é um ambiente totalmente isolado, longe. E toda essa comunicação tem que acontecer, certo? O CLP tem que informar para essa central, o CLP tem que mandar para o painel, ele tem que receber informação dos sensores, certo?
Então, todo esse contexto aqui é o contexto de uma automação industrial, por exemplo, tá? Tu tem sensor, tu tem o CLP, tu tem os atuadores, né, que é o teu painel, e tu tem uma interface com o operador, tá? E tudo isso tem que conversar de alguma forma, certo? E por isso que existem muitos e muitos protocolos de comunicação, que é como se fosse a linguagem que esses caras conversam, certo? Então, existe lá protocolos de comunicação HART, protocolos de comunicação por tensão, por corrente, enfim, formas de tu mandar informação de um lugar para o outro, tá? Só para vocês terem uma ideia, esses sensores aqui, eles estão alocados lá perto do motor, tão perto da onde está acontecendo o processo de fabricação, por exemplo. E já o CLP e essa interface já não está ali, ele está deslocado, está ou numa sala, está num ambiente separado, certo? E, assim, ó, outra coisa, por exemplo, essa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês, se repete numa subestação, né? Onde o que tu atua são, por exemplo, transformadores de potência, onde tu regula a tapa, onde tu regula a ventilação, papipi, popopó, e o que tu mede é temperatura, níveis de tensão, tá? Tudo isso está acontecendo lá na subestação, lá no chão, né? Lá no pátio. Só que o cara que está operando e está observando essas informações, ele está lá na salinha dele, de boa, tomando um cafezinho, tá? Então é longe essas coisas, elas passam por ambientes hostis a níveis de informação. E eu quero salientar principalmente nesse ponto aqui a influência do ambiente, ó, na parte do sensor que comunica com o CLP, por exemplo, ou com a parte lógica, tá? Essa conversa aqui, ela é muito prejudicada por esse meio, sabe? Porque aqui tu tá falando em nível de sinal. Então aqui tu tem níveis, por exemplo, 5 volts, tá? São níveis de tensão baixos que trazem informação, não é nível de potência como é, por exemplo, o acionamento aqui do motor, tá? São níveis que trazem uma informação. E isso aqui sofre muita influência do meio, porque ruídos eletromagnéticos pode dar 1, 2 volts em cima do cabo, dependendo da distância, certo? Dependendo do que tu tem de interpera ali, pode destruir a informação que sai do sensor e chega no CLP. Então é muito crucial eu ter um condicionamento de sinal aqui no meio que garante que aquilo que foi gerado de informação lá no sensor, que está no chão de fábrica, que está no pátio, chegue lá na central lógica com confiabilidade, que chegue a informação que foi gerada de verdade, tá? Então, nesse cenário aqui, que está se enquadrando o nosso estudo de agora, tá? Nesse ambiente hostil para informação. E daí eu estou tentando trazer um exemplo aqui, que é essa parte de sensoriamento industrial. Tá bom? Deixei o link aqui também, quem quiser saber um pouquinho mais sobre CLP, bem didático esse vídeo aqui, tá? Depois vocês vão ver um pouco mais lá em automação, quem não viu, mas é bom saber o que, que é já, tá? Então imagina isso que eu estava conversando com vocês aí, que o sensor, por exemplo, aqui eu trouxe um sensor indutivo que está contando quantas latinhas passou lá no chão, lá na linha de produção, tá? E ele tem que conversar com o CLP, como eu estava dizendo para vocês, tá? E essa conversa, o sensor tá lá no chão de fábrica, tá lá no pátio. Ele tem que mandar essa informação através de todo o ambiente fabril ou passando por tu não sabe aonde, até chegar lá nesse CLP, tá? E acontece que isso aí gera muito interferência no teu sinal, seja pela distância que esse sinal tem que percorrer, seja pelo próprio, como eu falei, né, um ruído eletromagnético que gera e induz níveis de tensão nesse cabo, tá? Seja pela parte até de perder informação pela resistência do cabo, enfim, tu sofre influência. Então, por exemplo, imagina que o sinal do sensor aqui, ele está gerando um sinal quadradinho para cada lata que passa, ele faz isso aqui, ó, ele dá um pulso, certo? E isso aqui, de 0 a 5 volts, por exemplo, é um sinal. E tu tem que fazer que esse sinal de tensão chegue lá numa porta de leitura desse teu CLP, né? Imagina como se fosse uma porta de entrada do microcontrolador, é a mesma ideia, tá? Então esse sinal tem que chegar lá. Só que muitas vezes, dependendo do por onde que esse sinal vai passar, o que tu recebe lá não é mais o que tu gerou aqui no sensor.
tu vai receber alguma coisa toda cagada, toda ruída lá, que tu nem sabe mais o que que é informação, o que que não é, certo? Não sabe identificar o que foi ruído, o que é um sinal confiável, o que não é. O que chega lá na parte lógica não é necessariamente o que tu gerou, porque sofreu muita influência do meio, essas que eu comentei antes para vocês, certo? Então, essa parte de conversão de corrente e tensão, ela vem para tentar solucionar esse problema, essa demanda aqui, tá? E nisso, nesse sentido, né, de comunicação que eu falei para vocês, existem alguns padrões de mandar informação, e tu pode mandar informação, por exemplo, com informação por tensão, que é o que geralmente que vocês veem, que a gente usa, né, quando tu, vai montar um Arduino com um sensorzinho de temperatura, né, tu faz comunicação em tensão, porque é ali do lado, tu tá colocando um cara do lado do outro, certo? Não tem essa influência do meio. Mas existem outros protocolos que são protocolos de comunicação na forma de corrente, que é, por exemplo, aquele que estava na questão da ENAD lá. Tá? Então, essa comunicação em corrente aqui, que ela vem para sanar esse problema. Tá? E a gente vai tentar entender por que e como que ele faz isso, tá certo? Eu vou deixar aí outro vídeo aqui falando desse protocolo de comunicação, tá? É bem rapidinho também, bem simples, só para vocês contextualizar um pouco mais em cima disso, tá? Então, essa primeira conversa aqui é para tentar contextualizar o problema e a demanda, tá? O problema é, tu tem que transmitir informação. E o meio que tu transmite essa informação, né, a informação vem de um sensor e tu quer levar para outro lugar, ele afeta na informação que tu está transmitindo. Quanto maior é a distância entre o sensor e quem vai ler, quanto mais cargas, digamos, tu tem de potência em volta, ou eletrônica de potência em volta, que gera muito ruído eletromagnético, né? Quanto mais coisas tu tem em volta desse teu cabeamento, digamos, tá? Mais influência do meio sofre essa informação. Então vai chegar, o sinal de leitura vai chegar todo ruidoso, vai chegar com influência, vai chegar até com nível de offset, vai chegar com distorção, tá? Então a transmissão na forma de tensão não é a melhor para esse tipo de problema, tá? Ou melhor, o problema afeta essa transmissão em tensão, tá? Esse é o problema, tá? E como que a gente tenta solucionar isso? A gente faz uma comunicação na forma de corrente. Por que uma comunicação na forma de corrente? Porque tu vai ter um cabo fazendo essa comunicação e a corrente que entra no cabo é a corrente que sai do cabo, certo? Níveis de tensão, ele sofre atenuação ou não, dependendo da impedância do meio, né? Mas corrente não, a corrente que entrou no cabo, ela vai sair no cabo, certo? A corrente que entrou no fio é a corrente que sai do fio. Então, por isso que a gente faz uma comunicação na forma de corrente. Porque a corrente que entrou lá é a mesma corrente que vai sair aqui. Então, a gente tenta fazer sempre essa comunicação, a transferência de informação na forma de corrente, para fugir desse problema. Se tu não tem esse problema, tudo bem, ok, continua fazendo a comunicação na forma de tensão, tá? E como que a gente faz isso, então, né? Tu vai ter o teu sensor e tu quer informar lá para uma leitura desse sinal esse dado, essa informação que tu tá lendo, né? Esse sensor aqui tá lendo uma informação e ele vai ter um sinal de comunicação. Tu quer mandar esse sinal de saída aqui lá para uma leitura lógica, tá? E qual que é a lógica desse sistema, tá? Tu vai ter o quê? Esse sinal de saída do sensor é um sinal em tensão, geralmente, tá? A não ser que seja já com circuito embutido, mas geralmente é um sinal em tensão. Então, tu vai ter aqui, por exemplo, um sinal do sensor, um sinal em tensão, que informa o que esse cara está lendo, né? Cruzou a latinha na frente, opa, deu um nível lógico aqui, né? Ou então, se ele é um sensor analógico, se ele não é um sensor digital, é um sensor de proximidade, por exemplo, esse sinal de tensão aqui é proporcional à proximidade do elemento aqui. Tá? Então, ele vai gerar um sinal que é informação para nós. Tá? E esse sinal aqui, a gente quer fazer o que com ele? Quer converter ele para um sinal de corrente. Um sinalzinho de corrente aqui. Certo? A gente vai ter um circuito aqui no meio que vai fazer essa conversão para esse sinal de corrente. Tá? Entra, por exemplo, 1 volt, sai 10 miliamperes. Entra 2 volts, sai 20 miliamperes. Tá? Entra 3 volts, sai 30 miliamperes. Por exemplo, tá fazendo uma conversão proporcional do sinal de tensão gerado pelo sensor
para um nível decorrente. Por que isso? Porque esse nível decorrente aqui não interessa o quão longe está a tua leitura, não interessa o quão longe está a corrente que esse sinal informa, ela vai chegar lá no receptor, vai chegar lá em quem está lendo. A mesma corrente que entra no nó, sai no nó. E independente de várias coisas, como, por exemplo, independente da resistência do cabo. Ah, é um cabo muito grande e acaba tendo uma resistência. Independente dessa resistência, a corrente que entra no nó é a corrente que sai do nó. Ah, e o cabo dá muitas voltas, passa por... Ele funciona como uma antena, porque ele está passando perto de motores com acionamento eletrônico e tal, não interessa. A corrente que entra no nó é a corrente que sai no nó. Então, tu não perde informação no meio do caminho aqui, porque mesmo que tu tenha queda de tensão, né? Porque o que vai resultar? Vai resultar que tu vai ter queda de tensão no teu cabo, vai ter queda de tensão nos elementos indutivos do teu cabo, ou até capacitivo, né? Tu vai ter quedas de tensão no meio do caminho, mas a corrente que entra no nó sai do nó. Então, aquilo que o sensor está gerando, tu converteu para corrente e essa corrente está chegando lá na leitura. Bom, chegou uma leitura lá no meu circuito, por exemplo, um microcontrolador, o que acontece? Eu tenho que ler isso na entrada do microcontrolador. Só que a entrada desse cara, que é um nível lógico, é uma entrada que lê níveis de tensão com relação à referência dele, né? Ele tem uma referência de alimentação aqui, e o que ele lê aqui é o nível de tensão, por exemplo, a tensão na porta AD. O microcontrolador não lê corrente. Se tu injetar corrente na porta, tu pode até queimar ele. Então, um microcontrolador ou um CLP, geralmente eles não leem corrente, embora eles possam ter algumas portas próprias para isso, mas geralmente não. Eles leem tensão. Então, a informação chegou para ti na forma de corrente, agora tu tem que transformar essa corrente para um nível de tensão novamente. Então, aqui no primeiro caso, tu tem que fazer uma conversão de tensão para corrente, faz a transmissão, passa por todo o chão de fábrica, não interessa o que aconteça, pipipipopopó, a corrente que tu emitiu lá chegou na leitura, e a corrente que chegou na leitura, agora tu converte para tensão novamente, para o conversor AD ler essa informação, tá certo? E aí o cara lógico aqui consegue ler agora, porque é um nível de tensão que ele está lendo, tá certo? Estão entendendo essa lógica, tá, pessoal? A demanda e a proposta? Mais ou menos? Sim, não? Tá muito difícil? Sim. Tô dando para entender. Então, vamos ver. Vamos lá. E o que acontece, então? Aqui no meio, ó, aqui nesse cabeamento, imagina que isso aqui é bem longe, tá? Aqui nesse cabeamento, a gente tem aqueles protocolos que eu falei para vocês, né? Então, essa corrente ali, essa corrente aqui vai ser, por exemplo, um valor que varia de 4 miliamperes até 20 miliamperes, tá? Tu que define isso como projetista. Se a minha caneta quiser escrever. Aí. Tu que define isso aí como projetista, tá? Essa variação de saída desse teu conversor. E aqui, por exemplo, o sensor, ele tem um sinal que varia de 0 a 5 volts, tá? Ele varia de 0 a 5 volts aqui, daí tu bota um circuitinho que converte essa variação de 0 a 5 volts para uma variação de 0 a 20, que é o que tu tem aqui. Essa variação de 0 a 20 chega lá no teu circuito onde tu está medindo, onde está a parte lógica, né? De 4 miliamperes a 20, e aí esse circuitinho faz a conversão de novo aqui, digamos que a porta de leitura é de 0 a 3,3 volts, certo? Então ele faz uma conversão novamente para níveis de tensão. Então tu tem isso aqui basicamente, tá? Tu converte a saída do sensor para um valor de corrente, transmite, passa por onde passar, vai chegar esse nível de corrente lá na leitura, e daí tu converte esse nível de corrente para tensão mais uma vez, tá? Então, é importante entender o porquê que isso é necessário, tá? E o que está acontecendo aqui, tá? Qual que é a lógica, porque agora a gente vai conversar o que está dentro desses bloquinhos, tá? Ok? Mais ou menos, tá? Agora a gente vai falar sobre cada um desses blocos separadamente, tá? Vamos falar, e daí, ó, vamos falar sobre eles separadinhos, tá? E daí tem um detalhe assim, ó. Existem vários circuitos que fazem isso aqui, tá? Existem vários circuitos que fazem
essa metodologia aqui proposta. Tá? Existem vários circuitos que fazem uma conversão de tensão para corrente, existem vários circuitos que fazem uma conversão de corrente para tensão, tá? Muitos. E depende, variações desses muitos, né? Então, depende muito de como que tu vai fazer. Eu vou mostrar aqui um circuito que é capaz de fazer isso, tá? Utilizando amplificador operacional. Então, um jeito de tu fazer, vamos falar primeiro desse bloquinho que é a conversão de tensão para corrente, né? Esse bloquinho aqui que vai fazer a conversão de tensão para corrente, porque a saída do teu sensor aqui é em tensão, né? Ele vai fazer uma conversão aqui para um nível de corrente. Tá? Esse primeiro circuito é essa proposta aqui, tá? O que a gente tem geralmente, tá? Vamos falar um pouco mais detalhado aqui, então. O que a gente tem geralmente num sensor, tá? Num sensor industrial? Geralmente tu tem 3 ou 4 fios num sensor, tá? Tu tem um sensor, um fio que é para alimentação dele, para ele funcionar. Tu tem que aplicar, por exemplo, 10 volts para ele funcionar aqui, certo? Aplicou 10 volts e ele tem a referência dessa alimentação, né? Então, o positivo e o negativo dessa bateria ou da fonte que tu está usando para alimentar esse sensor. Ele tem basicamente um pino de saída que é um nível de tensão, né, que eu estava chamando lá de VS, né, que é a tensão do sensor, que ele tem aqui. E geralmente ele tem mais um ainda que é o complementar, né, que seria o VS barrado. Geralmente ele tem esses dois, mas vamos usar só uma saída dele aqui. Tá? Então ele tem isso aqui, tu alimenta ele vai ter o sinal de saída VS proporcional ao que ele está medindo. Né? Se ele está medindo um objeto metálico cruzar ou não, se ele está medindo se o tanque está cheio ou não, né? Qual que é o nível de um tanque lá com determinado líquido, ele pode medir essas coisas e ele mede e gera um sinal de tensão proporcional ao que ele está medindo. Então aqui geralmente de 0 a 5 volts ou então de 0 até a alimentação, depende do sensor que tu usa. Mas é um nível de tensão, baixa tensão, sem corrente, né? Porque a gente não quer transmitir, não quer carregar o teu sensor, tu quer só gerar uma informação. Então, tu tem isso aqui na parte do sensor. O que tu quer fazer? Pegar esse nível de saída do sensor e transformar numa correntezinha. Vamos chamar uma DIO, isso aqui, ó, tá? Correntezinha de saída desse sensor que vai sair. Chora. Esse sinal de saída não pode passar dos 10 volts, no caso? Nesse caso aqui ele não passaria do VCC dele, né, da alimentação dele. Seria 10 a alimentação desse sensor, então ele geraria no máximo 10 volts na saída aqui. Certo? E daí acontece o quê? Tu quer transformar esse VS, que é o sinal de saída do sensor, numa corrente que é proporcional a esse VS, né? Essa corrente e essa tensão são proporcionais, né? Se aumentou 1 volt aqui, aumentou, sei lá, 1 miliampere lá na saída. Não necessariamente 1, mas aumentou. E daí o que tu faz? Essa corrente vai ser transmitida, né? Ela vai ir lá, passar por onde ela tiver que passar, e depois ela volta para o teu circuito aqui. E daí ela volta para o circuito. Ela vai lá, faz o trabalhinho dela aí, fecha a malha, retorna para o teu circuito conversor. E essa ideia aqui que está sendo implementada por esse circuitinho proposto aqui embaixo. Então, uma forma de tu fazer essa conversão aqui, ó, tensão para corrente, é esse circuito que está aqui embaixo. E que é o mesmo circuito que estava lá naquele problema do ENAD, tá? Que é o mesmo circuitinho que fazia a conversão lá naquele problema do ENAD. Então, como é que isso aqui funciona, tá? Para vocês terem uma ideia. Esse VS aqui, ó, esse nó tá aqui, ó. É o nozinho de entrada do meu circuito conversor de tensão para corrente, tá? Aqui tá entrando o VS. Show? Beleza. Então vamos dar uma olhadinha nesse circuito, vamos tentar entender o que está acontecendo. Primeira coisa que a gente bate o olho no circuito com a PIOP, a gente pensa nas condições de análise, tá? 2 condições de análise. Primeira condição de análise, não tem corrente nas portas de entrada do PIOP. Segunda condição de análise, tensão na porta não inversora é igual a tensão na porta inversora, tá? Então, vamos lá, ó. Não tem corrente nas portas de entrada, deixa eu pegar outra corzinha aqui, ó. Não tem corrente nas portas de entrada, nem na não inversora, nem na inversora, não existe corrente fluindo aqui nessas portas, e a tensão na porta não inversora, a tensão nesse nó aqui, tensão na porta não inversora, é igual a tensão na porta inversora, que tá aqui. Tensão nesses 2 nós é igual, tá? Então, o que eu posso dizer já? Que existe a tensão nesse nó aqui, chamada VS, porque a mesma tensão que eu estou aplicando aqui
ela vai surgir aqui, certo? E não drena a corrente do sensor. Isso aí já é uma coisa muito boa, né? Lembra que eu falei para vocês, e a gente comentava lá em dispositivos 2, que tudo que é amplificador, tudo que é circuito, eu não quero drenar corrente do sensor. Então tá aqui, ó, eu não estou drenando corrente do sensor, né? Esse VS é a saída do sensor, ó. Eu não estou drenando corrente, é uma coisa boa, tá? Não estou drenando corrente do VS. Beleza, tá, e aí o que está acontecendo? Se eu sei que essa tensão VS está aplicada nesse nó, ela está sendo aplicada aqui embaixo. No momento que eu aplico a tensão VS aqui nesse nó, eu estou aplicando a tensão VS em cima desse resistor aqui. Concordam comigo? Eu estou aplicando tensão nesse nó aqui, então a tensão nesse nó aqui é VS, então a tensão em cima desse resistor aqui é a tensão VS, certo? A tensão em cima desse resistor aqui é VS. E no momento que eu aplico uma tensão em cima de um resistor, vai surgir uma corrente nesse resistor, não vai? Eu estou aplicando, ó, entrou a saída do sensor aqui, porque isso aqui é um up-op, vai aparecer nesse nó. Opa, se tem tensão nesse nó, eu estou aplicando tensão em cima de um resistor. E se eu aplico tensão em cima de um resistor, aparece uma corrente. Então, vai surgir uma corrente circulando nesse resistor chamado RI. E vai surgir uma corrente circulando nesse resistor RI. Certo? E essa corrente vai ser descendo como está aqui, né? Porque a gente está aplicando, por exemplo, a saída do sensor positiva. Então, essa tensão vai surgir nesse nó e vai forçar, essa tensão vai forçar uma corrente nesse resistor RI. Mas e aí me diz uma coisa, eu disse que não existe corrente aqui na porta não inversora. Não existe corrente nem entrando, nem saindo. As correntes nas portas são nulas. Então, se não existe corrente circulando aqui em cima, e eu estou dizendo que existe uma corrente circulando nesse resistor, da onde que vem a corrente que desce nesse resistor aqui? Se não vem de cima, vai ter que vir daqui. Concorda? Se não vem de cima, vai ter que vir aqui do lado. Então, essa corrente I que aparece no meu resistor RI ali, deixa eu botar aqui, I, que aparece ali nessa resistência, se ela não vem aqui de cima, ela está vindo aqui da direita, está vindo aqui desse ramo, certo? E essa corrente é a corrente que a gente está dizendo aqui, ó, que vai circular aqui, corrente I aqui, e ela vai circular lá, não interessa, isso aqui, ó, não interessa o que tem aqui, tá? Não interessa o que tem aqui, ela vai vir de cá, ó. É a própria corrente I. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente estava chamando ela de IO, vou botar aqui, ó, IO. Essa corrente IO circula, vai lá no que tiver ligado, volta, IO, e é a corrente que circula nesse resistor aqui. E essa corrente IO é a corrente no resistor RI, então vou botar aqui, ó, corrente IO é a corrente no resistor. E corrente no resistor é sempre tensão dividido pela resistência. A resistência é RI. E a tensão que eu estou aplicando é a tensão do sensor, VS. Então, olha que genial isso aqui, ó, que essa ideia aqui, ó. Se eu conseguir, volta aqui. Conseguir escrever sem passar o slide. Aqui, ó. Olha essa equação aqui, ó. Olha essa equação aqui, ó. Eu estou dizendo que a corrente IO que vai sair desse circuitinho aqui, ó, que a corrente IO que vai sair desse circuito, ela é igual à tensão do sensor dividido por uma resistência. Então, se eu aumento a tensão do sensor, a tensão de saída do sensor, vai aumentar a IO. Se eu diminuo a tensão de saída do sensor, diminui IO. Então, tu gerou aqui um sinal de corrente na saída desse circuito proporcional à tensão de entrada. O que tu está fazendo? Tu está convertendo o VS no valor de corrente IO, através de uma constante. Está fazendo uma conversão de tensão para corrente. Agora, esse sinal IO, ele carrega a mesma informação que o VS. Se o VS é quadrado, o IO vai ser quadrado. Se o VS é em rampa, o IO vai ser em rampa. Então, tu está carregando a mesma informação, certo? Tu fez uma conversão de tensão para corrente, tu converteu um para o outro através desse circuito aqui, certo? Deu para entender mais ou menos esse circuitinho aí?
Deu. E daí o que tu tem que definir aqui como projetista? Tem que definir basicamente o valor do R que tu vai usar para fazer a conversão na escala que tu quer. Ah, tu quer que quando entre 0 volts saia tantos miliamperes, tu quer que quando entre 5 volts saia tantos miliamperes. Para fazer essa conversão, a gente tem que definir o valor do R, porque é o R que é a grandeza, que é a equivalência, né? Que é esse R aqui, que é a equivalência entre tensão e corrente, tá? Então, geralmente, o que a gente faz aqui para esse tipo de circuito é definir o valor do resistor RI. E o jeito que tu vai definir isso é dado pelos valores máximos que vai ter no teu sensor e o valor máximo que tu quer na saída desse teu conversor. Ah, tu quer no máximo que tenha 20 miliamperes quando a entrada for 5 volts. Ah, mas daí a minha entrada aqui não é 5, é 10. Minha entrada máxima é 10 aqui, digamos. VS máximo é 10. Ah, daí tu troca aqui na equação, 10 por 20. Ah, eu quero 40 miliamperes. Ah, 10 por 40. Tá? Então, a gente calcula o valor do resistor para fazer essa conversão de um valor de tensão do teu sensor para um valor de corrente. Tá? Então, esse é o primeiro bloquinho, que converte a tensão para corrente, que converte um valor de tensão para um valor de corrente, obedecendo a proporcionalidade. Tá? Okay. Então, como eu falei, o primeiro bloquinho que está aqui, certo? Agora a gente tem que fazer o quê? Chegou, fiz a transmissão, né? Aqui nesse primeiro bloco eu fiz a conversão da tensão de saída do meu sensor, né? Eu fiz a conversão aqui do VS, opa, eu estava usando vermelho, não laranja. Eu fiz a conversão da tensão de saída desse cara para aquela corrente IO aqui, tá? Daí ela vai transmitir, né? Vai jogar lá no cabeamento, vai transmitir, vai dar as voltas que tiver que dar, papapi, e essa corrente chegou agora lá perto do micro para fazer a leitura no meu microcontrolador. Agora a gente tem que pensar o quê? Como que eu converto esse valor de corrente para um valor que a minha porta AD do microcontrolador consiga ler, tá? Ele tem que converter para um valor de tensão aqui que o meu micro consiga ler, tá? Então, para fazer essa conversão, a gente vai falar um circuitinho capaz de fazer isso agora, tá? O mais óbvio, se tu pensar assim, né? O mais óbvio que tu teria, né? Aqui eu estou representando só para uma fonte de corrente todo o circuito da esquerda, né? Tá chegando IO aqui. É só uma representação de todo o circuito da esquerda lá. Tá chegando IO lá no meu micro. O jeito mais fácil de eu fazer uma conversão de corrente para tensão é eu fazer essa corrente passar num resistor. Se quiser a corrente passar nesse resistor aqui, por exemplo, tu vai ter uma tensão em cima dele proporcional à corrente que passa nele. Então, teria aqui, por exemplo, um V-sense da vida, né? Que eu chamei de R-sense, teria um V-sense, e esse V-sense ele é proporcional à corrente que passa no resistor, né? Eu posso escrever ainda que V-sense é igual à tensão em cima do R-sense, tá? Então, é isso aqui. A gente tem uma equação, ó, que o valor de tensão é proporcional àquela corrente que eu transmiti. Então, aqui eu estou fazendo uma conversão de corrente para tensão novamente, em cima de um resistor. É só eu forçar essa corrente passar num resistor. Só que daí, olha aqui, no momento que eu fiz essa corrente passar no resistor, ela vai sair aqui, vai voltar lá para o circuito que mediu. Mas na hora que eu fiz essa conversão, eu tenho essa tensão agora V-sense, que é a tensão que eu quero ler entre esses dois terminais aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho essa tensão V-sense entre esses dois terminais. Entre os dois terminais do resistor, obviamente, né? Que é onde eu fiz a corrente passar. E agora eu quero medir a diferença de tensão entre esses dois pontos. Eu quero medir a diferença de tensão desse ponto para esse ponto aqui. Eu quero fazer uma medida diferencial. Lembra dessa conversa? Eu quero medir a diferença de tensão entre dois pontos, certo? Para jogar essa tensão, essa diferença de tensão, lá na porta AD do meu microcontrolador. Né? Por exemplo, opa, não estou no marca-texto, caneta. Aqui na porta AD do meu microcontrolador. Eu quero jogar lá, quero jogar aqui nesse nó a diferença de tensão que existe entre esses dois pontos. Porque a diferença de tensão entre esses dois pontos é a tensão de uma R-sense, onde eu fiz cruzar a corrente que eu transmiti. Então, esse V-sense aqui é o que eu quero medir.
Eu quero jogar a diferença de tensão em cima desse resistor lá na porta D. E o jeito mais simples de eu fazer essa conversão é botar esse circuitinho da direita aqui, ó. Que circuitinho é esse que está na direita do pontilhado aqui? Alguém consegue identificar? Subtrator? Um subtrator, perfeito. É um subtrator. O que o subtrator faz, ó? Olha que a porta não inversora está aqui para cima e a porta inversora está aqui para baixo. O circuito subtrator, ele tem uma tensão de saída que é proporcional à tensão conectada na porta não inversora, que é a tensão nesse ponto, menos a tensão da porta inversora, que é a tensão nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, ele seria proporcional, por exemplo, né? Se eu chamar aqui de VA e VB, tá? A um VA menos VB. E como eu coloquei os 4 resistores iguais, olha, seria exatamente VA menos VB, certo? Perfeito? É só eu colocar um subtrator aqui que tu mediria, que tu faria a medição da diferença de tensão em cima desse resistor. Né? Então, aqui teria que esse VO seria Vsense, certo? Seria o próprio Vsense. E aí sim, é só eu jogar aqui na porta D e tô lendo a diferença de tensão entre esses dois pontos. E eu tô informando esse Vsense, que é proporcional ao IO, sendo que o IO é proporcional à medida do sensor. Tá? E daí tu fez toda a comunicação. Então, eu posso colocar esse circuito junto com aquilo que eu tinha comentado antes. Tá? Então, olha como é que fica isso aqui, ó, de forma geral. Tu tem aqui uma tensão Vs, que, por exemplo, vai variar de 0 a 5 volts, por exemplo, tá? Esse Vs. Joguei no meu circuito, esse Vs apareceu nesse nó aqui, logo forçou a corrente a circular nesse resistor, logo a corrente circula aqui, e essa corrente que circula aqui vem de lá. Então, aqui tu está gerando o IO. Né? IO, sendo que IO é proporcional a esse RI, né? É a tensão que tu mediu pelo resistor que tu projetou. Essa corrente chegou lá, né, que ele transmitiu, passou por onde ele tinha que passar, né, tudo isso aqui, né, digamos que seja muito longe, papipi, papapá. A corrente que entrou no nó aqui, saiu no nó aqui, chegou nesse circuito. Chegou nesse nó, a corrente vai circular no R-Sense. Circulou no R-Sense, sintetizou uma tensão chamada V-Sense. Daí a corrente voltou lá para o circuito de conversão de tensão para corrente. Passou nesse resistor, gerou essa tensão Vsense, medi através do subtrator a diferença de tensão desse nó para esse nó, e aqui eu tenho na porta D, então, esse Vsense chegando no meu microcontrolador. Tá certo? Então, aqui todo esse circuito aqui, ele faz a conversão da corrente para a tensão novamente. Aí ele fica completinho. Tá? Entenderam essa conversão completa aí? E aí acontece o seguinte, ó, independente do que tu tiver aqui no meio do caminho, ó, tu pode ter quanto a resistência do cabo que for, a influência do meio, né, induzindo tensão nessas linhas, ou induzindo valores de indutância, capacitante reparasita, não interessa. O que tu tiver nos cabos de transmissão, a corrente que entrar no cabo aqui, ela vai sair no cabo lá no teu sensor, lá no teu leitor, né? O que sair aqui vai chegar lá de corrente. Então, essa corrente sempre vai chegar lá, tu não vai ter perda de informação. A informação que tu gerou aqui na saída vai chegar lá, certo? Não interessa o que aconteça. Entendido isso? Mais ou menos. Acho que deu para entender. Meia boca. Nada que vocês estudando uma semaninha aí não pegue. Nada com a semaninha da Jai novamente. Não. Vamos fazer outra Jai semana que vem. Daí o seguinte, o que a gente tem que projetar aqui nesse circuito, né? A gente tem que projetar basicamente duas coisas, né? Que é o RI que a gente vai usar para gerar a corrente que tu quiser e qual que é o R-Sense que tu vai usar para fazer a conversão para a tensão AD que tu quer ler. Tá?
Então é o seguinte, o que geralmente tu tem de definição? Tu sabe o que é definido para ti, o sensor que tu vai usar, né? Então tu sabe o VS e tu sabe o que tu quer lá no final, que é o AD, que é a limitação de quem vai ler. Essas são as informações que tu tem. Qual que é a tensão que sai do sensor e o que tu qual é a máxima tensão que tu consegue ler. Tu ainda pode definir daí qual que é a corrente que tu quer fazer a transmissão. Como eu falei para vocês, isso aqui geralmente na faixa dos 20 miliamperes é a corrente máxima que a gente usa para essa transmissão, tá? Então, o que a gente calcula é o seguinte, ó, deixa eu botar em outra cor aqui, o que a gente calcula é o RI em função da tensão que tu vai ler e da corrente que tu quer sintetizar, né? Que tu quer transmitir a informação, com que nível de corrente que tu quer transmitir essa informação. Daí, como eu coloquei lá antes, né? É pelo VSense VS Max, tá? Que é a máxima tensão que vai sair aqui no teu sensor, pela máxima corrente que tu quer fazer a transmissão. Né? Como eu disse, a tensão máxima do teu sensor é 5 volts, então aqui em cima é 5. Tu quer fazer a transmissão no máximo 20 miliamperes, então aqui embaixo é 20 miliamperes, tá? E ó, max. Então tu calcula o RI através de um dado que foi informado para ti e um que geralmente é a gente que define, tá? E lá do outro lado, o que a gente faz? Coloca os 4 resistores iguais aqui no subtrator. Por exemplo, coloco todos esses resistores aqui na ordem dos 100 kΩ, coloco os 4 resistores iguais e calculo qual que é o sense que eu preciso para ter o VAD que eu quero lá na saída, tá? Então, esse R-sense, tu calcula em função da tensão de saída que tu quer aqui. Eu botei VAD, tá? Mas eu vou chamar ela de V-sense, tá bom? Porque se eu assumir os 4... Porque não necessariamente vai ir para um AD, tá entendendo? Não necessariamente vai ir para um AD. Só vou chamar de V-sense. Se eu assumir que esses resistores aqui são todos iguais, ó, eu tenho que a tensão, a diferença de tensão entre esses dois pontos é igual à saída desse subtrator. Tá? Então, eu posso dizer que esse V-sense aqui, esse R-sense é a tensão que tu quer lá na saída, né? A tensão que tu quer aqui na saída do subtrator, a tensão que tu quer na porta AD máxima. Então, por exemplo, teu micro lê até 3 volts, então esse V-sense 3 volts, tá? Dividido pela corrente máxima que chega nesse conversor. Que é basicamente, né, é calcular pela tensão em cima do resistor, pela corrente que passa nesse resistor, tá? Só definindo as duas equações aí. Então, basicamente, o que a gente calcula é esses dois resistores para dar a conversão, primeiro, de tensão para corrente e depois de corrente para tensão. E assumir que esses 4 resistores são iguais e são valores muito, muito grandes. São valores na ordem de 100 kΩ, tá? Resumindo toda a ladainha, toda a conversa que eu tive com vocês. Se não forem iguais, nem adianta fazer que não vai dar certo. Nem adianta fazer que não vai dar certo. Porque daí a saída aqui do subtrator não vai ser exatamente igual à diferença de tensão, ele vai ter um ganho associado. Lembra que a equação do subtrator ela tem um ganho que depende dos resistores? E a tensão de saída do subtrator só é exatamente igual, sem ganho nenhum, a diferença de tensão entre esses dois pontos, se tu assumir os 4 resistores iguais. Dá uma olhadinha na aula de subtrator lá que a gente tem a equação completa, tá? Então, a tensão de saída aqui só é igual à diferença entre esses dois pontos se os 4 forem iguais. E eles têm que ser muito grandes, tá? Eles têm que ser na ordem dos 100 kΩ. Por que que eles têm que ser na ordem dos 100 kΩ? Alguém saberia dizer? Agora é uma pergunta conceitual aí. Alguém saberia me dizer? Um chute? Evitar perda? Não, não é por aí. Mas por que que tu acha que evitaria perdas sendo um resistor muito, muito grande? Porque ia dificultar um pouco a passagem de corrente. Tá, é por aí o raciocínio. Ia circular menos corrente neles, né? Uhum.
Então, e eu quero que circule menos corrente neles, mas não é por causa das perdas. Por que que eu quero? Eu quero um resistor muito grande para não ter corrente nesses resistores, ou para ter corrente insignificante. Mas por que que eu quero uma corrente insignificante nesses resistores? Para manter o I0. Para manter o I0. Perfeito. Porque se vocês olharem, eu conversei, atochei em vocês e todo mundo aceitou quietinho que a corrente que chega no nó aqui, que é IO, é a mesma corrente que desce aqui. Todo mundo acreditou. Mas espera aí, tá chegando num nó, parte da corrente desce, parte da corrente vai para a direita. E Eu pensei nisso. por causa desse problema que a gente aprendeu o amplificador de instrumentação. Porque se em vez de eu usar um subtrator aqui, ó, eu usar um amplificador de instrumentação, acaba essa ladainha. Acaba, não existe mais corrente entrando aqui no amplificador de instrumentação. Mas, se eu pegar o subtrator e botar resistores extremamente altos, e quando eu digo altos, muito maiores que o R-Sense, se eu usar resistores no subtrator muito maiores que o R-Sense, essa corrente aqui é bem pequenininha, quase nula. Não é nula, mas é bem pequenininha. Então eu posso dizer que basicamente toda corrente que vem da transmissão, ela vai cruzar no R-Sense, tá? Ela vai cruzar ali e daí tudo bem. Não tudo bem, é uma aproximação, né? É uma aproximação, mas funciona, tá? O certo para a direita do pontilhado aqui, não era usar um subtrator, era usar um amplificador de instrumentação. Porque daí sim, tu garantia que essa corrente que flui para a direita ia ser nula. Aí tu consegue garantir isso. Tá? Mas tá errado usar o subtrator? Não, não tá errado, ele funciona, tá? Funciona. Só que vai ter um erro associado à tua medida e tu tem que usar resistores muito grandes. Tá? Tu tem que fazer que esses R's aqui, ó, eles sejam muito maiores que o R-Sense. Tá? Daí reduz o teu erro. Tá? Geralmente esse cara aqui na ordem de centenas de quilo-ohms, porque a ordem do R-Sense geralmente é na ordem de ohms. Tá? Então, tem que obedecer isso aí, tem que estar de olho aberto nesse tipo de circuito. Tá? Quer resolver? Usa o amplificador de instrumentação, tá resolvido o problema. Entendido? Alguma dúvida aí, gurizada? Entendido. Professor, ali o fato de tu usar dois cabos na parte de transmissão da informação vai ser desvantajoso só em questão de custos mesmo. Tu vai ter que usar um cabeamento com dois, porque tu tem que fazer isso porque a informação do sinal aqui, ele tem que voltar à corrente e ele não é a mesma referência da onde chega. Tem jeitos de tu contornar isso, tem circuitos, como eu falei, né, circuitos que são um pouco diferentes, que dá para contornar, onde a referência, onde chega o sinal aqui, ó, ela é a mesma referência. Ela é a mesma referência daqui. Daí, beleza, daí não precisa dois. Mas essa solução aqui teria que usar dois. Teria que usar por exemplo, geralmente isso aqui, cabo da internet, né, tu teria que usar dois daqueles conectores lá. Beleza, obrigada. Mas tem algumas soluções que usa só um, tá? Que usa daí, mexe com transistor junto e tal. Mas já é outra conversa. O que mais? Acho que é isso. Tá, então, basicamente, né, simplificando tudo, o que tu tem que calcular é esses dois resistores com base nessas informações que a gente conversou aqui, né? Certo? Com base nessas informações. Certo? Vamos fazer um exemplo disso aqui, então, agora, tá? Utilizando um sensorzinho LM35. Alguém já usou esse LM35? Já viu? Sabe o que ele faz? Esse aqui é o LM35, ele vem no encapsulamento igual de um transistor, tá? O encapsulamento dele é igual de um transistor. O LM35, pessoal, é um sensor de temperatura, tá? Eu tinha o datasheet dele aqui, deixa eu ver se eu tenho o datasheet dele. LM35, tá aqui, ó.
Isso aqui para cá. Cadê meu PDF? Ai. Trancou tudo. Aí meu computador tá... Segura 2 minutinhos até ele carregar aqui, por favor. Meu Deus. Quem é que quer instalar SSD no meu Note aí? Valendo 0,5 pontos. Velaz de instalações elétricas. Ele manja. Instala tudo. Ele só enrola, professor. É Faz isso, eu um tô ano que eu ligado. pedi para ele ver um para mim e comprar, e o Não cara dá, não. Beleza, não ele não quer desenrolou a saber. Ele missão. não quer saber de nada, né? Ah. Só quer saber de puxar fio, é isso que ele quer saber. Só. Então tá aqui, ó. Datasheet do LM35, tá? Um sensor de temperatura com uma precisão muito grande, tá? O encapsulamento dele, como eu falei, não tem foto aqui. Bom, a foto é aquele que tá no slide lá. Cadê meu slide? Tá aqui, ó. Isso aqui é um LM35, tá? E o que ele é, tá? Basicamente esse circuitinho aqui, ó. Tá? Tu vai alimentar ele com uma tensão contínua ali, de 4 até 20 volts, e ele vai gerar uma tensão de saída no pino de saída dele, proporcional à temperatura que esse cara está medindo, tá? Então, nesse caso aqui, ele gera, ó, aqui no datasheet tá para nós, ó, ele gera 10 milivolts para cada grau que ele está submetido, que o corpo dele estiver submetido. Então, é 10 milivolts por grau. Não sei se está aparecendo na nossa, tá. Então, foi o que eu coloquei aqui embaixo, ó, foi basicamente a figura que está aqui, ó. Ele gera 10 milivolts para cada grau que ele tá, onde está submetido o corpo desse cara aqui, certo? E ele é bem preciso, tá? Ele é bem bom, assim, tá? Muito utilizado esse sensor. E daí a ideia é o seguinte, ó, eu quero fazer uma transmissão desse valor medido, porque o que acontece? Para ele medir a temperatura, ele tem que estar, digamos, quer medir a temperatura do motor, ele tem que estar colado na carcaça do motor. Quer medir a temperatura dentro do freezer, ele tem que estar dentro do freezer, sei lá, sabe? Ele tem que estar no lugar onde tu vai medir. E eu quero transmitir esse sinal que ele gera, que é um sinal em tensão, olha, que ele gera um sinal em tensão. Se ele está num lugar onde tem 10 graus, é 100 milivolts. É volts a saída dele, tá? E eu quero transmitir essa informação lá para um sensor que vai medir isso, tá? E digamos que esse magrão aqui, um microcontrolador, ele está longe de onde está acontecendo. Não vai deixar esse micro do lado do motor, ele vai estar lá numa central, por exemplo, tá? E daí tu quer transmitir essa informação. E olha que a informação gerada pelo sensor é um nível de tensão muito baixo, é 10 milivolts por grau, tá? Então, se tu tiver 30 graus, ele está a 300 milivolts, certo? É uma tensão muito baixa. E geralmente sensores, a tensão que eles trabalham são tensões baixas, tá? E essa tensão vai sofrer influência no meio, tudo aquilo que eu estava falando para vocês, tal, né? Vai ter ruído, vai ter queda de tensão, vai ter um monte de coisa. E eu quero eliminar isso, tá? Eu quero fazer a transmissão e eliminar isso aí, chegar lá certinho. Vamos usar a nossa proposta. Vamos usar a nossa proposta de circuito aí, onde a gente tem... Bem, trancou aqui de novo. Eu vou usar esse circuito que a gente fez a proposta aí para fazer a transmissão na forma de corrente desse sinal, tá? Então, aqui está o teu sensor, tá? O meu circuitinho está aqui, o pino de alimentação para cima, a saída aqui. Então, essa saída aqui, que é a saída de temperatura, aqui, esse VS aqui, né, a saída do sensor, eu quero fazer aqui uma transmissão em corrente, né? Não interessa o quão longe vai estar, quero fazer essa transmissão em corrente, que vai chegar lá na minha medida, e aí eu quero ler na porta D. Tá? Uma aplicação bem direta do que a gente estava conversando antes, tá certo? E aí o que a gente tem, né? Aqui nesse problema foi dado o seguinte, ó, que eu quero fazer, que a temperatura que vai ser medida, ela vai variar de 10 graus até 40 graus. Então, eu espero que esse corpo esteja submetido numa variação de temperatura aqui de 10 graus Celsius até 40 graus Celsius. Eu vou ter essa variação de temperatura. Essa variação de temperatura vai gerar para nós aqui uma variação na tensão de saída desse sensor. Se é 10 graus, né, ele tem aqui, ó, ele é 10 milivolts por grau, então eu vou ter 10 graus vezes os 10 milivolts, eu vou ter 100 milivolts aqui na saída desse sensor. Ou, quando eu estiver medindo a máxima tensão, eu vou ter
400 milivolts. 400 milivolts. Certo? Isso aí é que eu tenho na saída do nosso sensor, o valor de tensão aqui no pé, se eu não me engano é a perna no meio aqui do nosso sensor, tá certo? Então eu quero fazer isso aqui, quero transmitir. Show, então eu tenho o valor do VS, ó, eu já tenho o valor do VS, aquilo que eu falei para ti, ó, tu tem isso aqui é o teu dado de entrada do teu projeto, tá? É a entrada do teu circuito. E aqui na saída, ó, na porta AD do meu micro, eu digo ainda que quero uma tensão de 0 a 5 volts, tá? Então aqui, de novo, aquela conversa, né? Eu quero que seja de 0 a 5 volts aqui, 0 volts até 5 volts. Então tu tem esses limites. O que é esse limite aqui? É o Vsense, tá? É o nosso Vsense. Nosso Vsense vai ser de 0 a 5 volts. Então, de novo, ó, tu tem a definição do VS e tu tem a definição do Vsense. Agora a gente vai calcular quanto que é o RI, quanto que é o Rsense e vamos definir esses resistores aqui. Tá? Então a primeira coisa, né, a gente vai lá e define aqueles resistorzinhos lá com valores muito grandes, digamos aqui, 100 kΩ para cada um deles. Tá? 100 kΩ para cada um deles. E agora aqui vamos calcular. Como é que eu calculo o RI? Tá? RI é definido em função dos valores máximos que eu quero medir e que eu quero transmitir. Tá? Eu vou medir um valor máximo, né, Vs max dividido pela corrente O max. Tá? O valor máximo que a gente vai medir é para 40 graus Celsius, que é os 400 milivolts. Então, aqui é 400 milivolts. Ok? E qual é a corrente máxima que a gente vai usar? Bom, daí tu que define. Se não foi dito para ti, é tu que define. Nesse caso aqui, quanto que vocês querem de corrente máxima aqui? Qual é a corrente máxima que vocês querem que transmita no fio ali? Oi? Não querem nada? Eu caí? Ah, não. Mas é que tanto faz. Então diz um valor aí. Bota 2, então. Isso, 20 miliamperes. Perfeito. Então, Para me perguntar, então. a gente vai calcular que esse valor aqui dá 400 mili por 20 mili, dá 20 ohms, né? Se eu não me engano, né? 4 zeros, 20 ohms, tá? Então, 20 ohms. Aqui a gente vai precisar de 20 ohms nesse carinha aqui. Beleza, calculei esse resistor aqui. E agora, lá do outro lado? Lá do outro lado a gente tem que calcular o Rsense, tá? E o Rsense segue a mesma ladainha, né? Rsense vai ser igual àquela tensão máxima que tu quer em cima dele, que é o Vsense max. Vsense max dividido pela corrente máxima. O Vsense max, eu disse aqui para vocês, né? Foi dado pelo projeto e ele é definido por quem vai ler esse sinal. Se esse cara aqui lê até 5 volts, então eu posso usar os 5 volts aqui. Se ele lesse até 3, eu ia ter que, não posso usar 5, vou usar os 3. Então é definido por quem vai ler o sinal. E a corrente é a mesma que a gente definiu aqui, que é os 20 mili, porque aqueles 20 mili que vai sair do conversor tensão-corrente é o que vai chegar aqui no conversor corrente-tensão. Então esse Rsense aqui, 5 por 2, 250, é 250? É, né? Não estou tão enferrujado ainda. E aí ficam nossos resistores para fazer uma comunicação na forma de corrente. Então o sensor vai estar lá, por exemplo, colado na carcaça do motor, e o teu micro está lá na tua central de processamento de informação. Então essa transmissão tu coloca lá junto com o teu sensor, tu coloca um up-op junto com esse resistor, 20 ohms, puxa os cabinhos, vai lá do lado do teu microcontrolador, do lado da porta D, vai ter essa rede aqui com esse Rsense que a gente calculou, tá? Ok? Deixa eu mostrar uma simulação disso funcionando para vocês.
A matemática é muito simples, né? A matemática é muito simples. Agora entender o porquê e o que tu tá fazendo, que é o mais complicadinho. Então, olha aqui, ó. Aqui tá nosso circuito, ó. Certo? Aqui tá nosso circuitinho. Então, essa fonte aqui tá emulando o que seria a saída do teu sensor, tá? O que seria aquele VS, essa fonte está emulando isso, tá? Aqui está o up-op. Cadê a janelinha dele? Tá aqui. Deixa eu puxar para o lado aqui, peraí. Aqui está a janelinha dele. Aqui está o up-op do conversor de tensão para corrente. Resistorzinho de 20 ohms que a gente calculou ali agora, certo? E lá do outro lado, ó, a porta AD, o que ele vai ler, o que vai ser informado para o AD. Aqui está o circuitinho subtrator. E aqui está o nosso R-Sense. Tudo isso aqui, ó, todo esse lado da direita aqui, todo esse circuitama aqui, ó, ele está coladinho no micro, certo? E longe disso, coladinho no sensor, tu tem esse circuito. E no meio do caminho, tu tem os cabos de comunicação, tá? Então eu coloquei aqui, ó, alguns elementos parasitas nesse cabo, né? Por exemplo, imagino que ele é muito longe, então ele é um cabo comprido, então ele tem uma resistência e tem uma certa impedância, tá? Essa seria a impedância do cabo que tu está usando para comunicação. E independente disso aqui, independente do que tiver aqui no meio, a corrente que sai do meu carinha aqui é a corrente que chega lá na minha informação, tá? Então deixa eu simular esse cara aqui para mostrar para vocês. Cadê o resultado de simulação? Aqui. Vou pegar aqui. O que eu estou medindo? Ver se... Tá, peraí. Vou botar aqui, aqui, aqui. Tá, vamos botar aqui, ó. Caralho, é difícil demonstrar o circuito para vocês junto. Tá aqui. Tá? Vamos medir aqui, ó, a primeira coisa, ó, esse Sense aqui, tá? Que é a corrente que a gente definiu, o IO que a gente definiu. A gente tá com o VS aqui, ó, no máximo, que é o 400 mili, né? Que é quando tu tá em 40 graus Celsius. Então, para 40 graus Celsius, a gente definiu que a corrente de sensoriamento tem que ser 20 miliamperes. Então, vamos botar aqui a corrente Sense, tá? Deixa eu só botar o 0 junto aqui, ó, porque ficou aquela coisa ali. Aí, ó. O que a gente tem aqui, ó? A corrente, deixa eu pegar a lunetinha. A corrente Sense está aqui, ó, em 0,02, ó. Tá certo? Tá ali a nossa correntezinha Sense de medição. Então, a gente tá com os 40 graus Celsius, certo? Ou seja, tá com os 400 milivolts de entrada aqui, tu tá transmitindo 20 miliamperes, certo? E lá no V-Sense a gente queria 5 volts, né? Então, vou colocar o V-Sense junto aqui. Tá? Aqui tu tem embaixo o V-Sense, ó. A tensão que vai ser informada para a porta AD do teu microcontrolador. Então, tu transmitiu aquele dado de 400 milivolts na forma de 20 miliamperes. E lá na porta AD tu tem o teu 5 volts, que é o valor máximo que tu queria ler. Ah, mas daí a temperatura agora baixou para 30 graus. Então, aqui vai baixar para 300 milivolts. O meu saída do sensor vai baixar para 300 milivolts. Vou simular de novo. Daí tá ali, ó, tu diminuiu a corrente de transmissão, porque diminuiu o valor medido, então ela está seguindo a proporcionalidade e está informando lá na saída também agora 3,7 volts, ó, certo? Então agora tu tem lá na porta D um sinal de tensão proporcional à temperatura, só que não sofreu influência do meio, né? Por exemplo, eu posso vir aqui e alterar, mudou a impedância do cabo, sei lá, altera a impedância do cabo, ele alterou por onde o cabo está passando, mudou a influência do cabo. Não muda, ó, a saída continua sempre a mesma, tá? Não interessa, se voltar para o valor máximo aqui, que fica melhor de ver, quem sabe, tá? 400. Tá? Não interessa o valor dessa impedância do cabo, não interessa o que tu tem no meio do caminho, não interessa o comprimento, não interessa por onde ele passa, a corrente transmitida vai ser sempre os 20 miliamperes, certo? Então, basta tu converter ela lá depois que passou por onde passou o cabo, tá entendendo? Então, essa que é a grande jogada de tu fazer uma transmissão em corrente, que não interessa os valores desse elemento aqui, ó.
Não interessa isso aqui. Vai sempre entrar 20 mA e lá na leitura vai sair 20 mA, certo? Vai ter sempre a informação independente do meio de transmissão, tá? Entenderam isso? Ok? De boa? Suave? Muito fácil? Fácil? Muito difícil? Mediano? Barbadinha. Barbadinha. Barbada espiga de milho. Tá bom. Então, esse é um exemplo que eu fiz com vocês, tá? Agora eu vou mostrar a simulação. Vou deixar um exercício aqui para vocês, que é a mesma pegada, só que usando outro sensor, tá? Nesse caso aqui é um DHT11, tá? Que é um sensor de umidade e temperatura. E eu quero fazer a mesma coisa, só que em vez de eu usar esse cara aqui, que é um sensor analógico, porque a transmissão dele é analógica, é um valor que varia analogicamente de 0 a 400 milivolts, nesse caso aqui, né, de 100 a 400 milivolts, ele varia analogicamente. Agora vamos trocar, e é um carinha que tem uma comunicação digital. Esse magrão aqui é um sensor de umidade e temperatura. Aqui ele está no encapsulamento próprio para quem trabalha com Arduino, tá? Mas ele, o que ele tem? Ele tem um pino de alimentação, que é o mais aqui, ó, e o menos, né, os dois pinos de alimentação, e o pino no meio que ele faz uma transmissão de dados. O que ele manda é um trem de pulsos, tá? É uma informação binária, tá? Então, por exemplo, como é que ele funciona? Certo? O que ele manda para o Arduino, né, ele tem o pino de alimentação, né, e o ground, e ele tem o pino data, que é os dados, certo? Nesse pino dados, o que ele transmite, a tensão que tem nesse pino aqui, essa tensão aqui, ó, VData, por exemplo, certo? É esse gráfico aqui, certo? Então, o que ele manda lá para o teu Arduino é uma palavra binária, né? Por exemplo, o que tu tem aqui, ó, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, certo? O que ele está mandando lá para o Arduino é uma transmissão digital. O que ele está mandando, na real, é uma frase binária, né? Que daí tu, com o protocolo certinho, tu traduz essa frase aí depois, tá? Tu traduz isso aqui, daí tu consegue ler dois dados, que é um valor de umidade e um valor de temperatura, tá? Mas a ideia agora é que a transmissão, o que tu tá mandando, não é mais um valor que vai variar de 0 até tantos milivolts. É isso aí, tu tem o valor máximo e mínimo dele aqui, por exemplo, é de 0 a 3,3, se eu não me engano, tá? De 0 a 3,3, e ele manda isso aqui, certo? Só que daí imagina de novo, né? Tá, beleza, mas agora eu vou botar esse sensor distante da minha leitura do meu Arduino. O que acontece? Que a tensão que sai aqui no meu sensor é essa que está no gráfico aqui. Mas o que chega lá no Arduino, que está chegando aqui, dependendo da distância, dependendo do que as influências do meio aqui, dependendo do que acontece, pode ser que tu receba esse sinal aqui. Que tu não consegue mais identificar onde que é o final de um, onde é que é o início do outro, ou a ruideira, ou vai sofrer até perda de tensão aqui em algum momento, certo? Vai ter atenuações por causa do cabeamento. Daí a gente quer fazer a mesma coisa, solucionar esse problema através de uma conversão tensão-corrente, corrente-tensão, tá? Agora é só espelhar isso aqui, ó, só espelhei, só para ficar igual o que a gente estava falando antes, né? Aqui a gente vai ter o nosso VS, né? Aqui vai ter o nosso VS, que é a saída desse circuito, desse medidor, e aqui vai chegar para nós o VSense. Tá? Vai chegar o VSense. Então, essa é a ideia, certo? Eu quero aqui no meio fazer de novo uma conversão de tensão para corrente, depois de corrente para tensão, para não sofrer essa distorção na informação, tá? Para não sofrer essa distorção na informação. E aí, se a gente botar, só botando o circuitinho ali, né, que a gente viu antes, aqui a gente tem o nosso VS, como eu falei, do VS aqui vai sair a nossa corrente de comunicação, essa corrente vai chegar lá no circuito. Aqui é ruim de mostrar, mas lembra que isso aqui é muito longe, tá? Tem aquelas monte de coisa aqui no meio que interfere. E daí tá chegando o VO lá, e ele vai converter o circuitinho que converte corrente para tensão para o nosso VSense. Bom, tu tem isso aqui. O que tem de dado para ti é o seguinte... Opa, deixa eu voltar. Tem spoiler aqui, ó. Eu não botei os dados aqui. É o seguinte, ó. Que o VS aqui para nós é aquele trem de pulsos, tá?
é o trem de pulsos que eu mostrei antes. É aquele sinal laranja ali, ó. Esse aqui é o nosso VS, ó. Esse aqui é o nosso Vsense, certo? O VS para nós, aqui, ele vai variar de 0 volts até 3,3 volts, tá? Aquele PWM lá, aquele trem de pulso, não é um PWM, tá? É um trem de pulsos, tá? Porque ele não é um valor modulado, ele é uma informação binária. Tá? Então, ele é de 0 a 3,3 volts aqui, certo? E aqui no Vsense, eu quero de 0 a 5 volts. Imagina que esse cara consegue ler de 0 a 5 volts. Então, eu estou dando essas informações aqui para vocês, ó, para esse exercício. VS e Vsense. Agora, vocês têm que calcular qual que é o RI, qual que é o Rsense e definir qual corrente que tu quer fazer a transmissão. Tá certo? Esse é o exercício para vocês, tá? Faz o exercício, simula para validar. Tá bom? Ok? Um exercício para vocês. Ok. Agora, como eu passei antes para vocês, eu quero passar mais um trabalhinho. O cara não dá uma folga, meu. Quantos trabalhos tu já fez na minha disciplina? 2. E quantas aulas a gente já teve? Bem Quantas... grandes. Grandes? E quantas aulas a gente já teve? 11. 11 aulas. A gente está em 1/3 da disciplina com 2 trabalhos. 1/3 só? Eu achei que tava acabando já. Eu achei até que era o trabalho final já. Pois é. Pra dar mais um, assim, pra sei lá, Esse trabalho final, que zero. vem pra terminar Tá a bom. disciplina antes Tá do bom. Natal ali. Quando é que começou nessas aulas mesmo? 14 de outubro, acho. Mas não é o 20. Pedro a aula agora pra terminar. 20 Pega de assim, ó, outubro. 12, divide por... Vamos pensar que são 12 aulas, tu divide por 2, divide por 4, 3 meses de aula aí, mais ou menos? É, vai dar isso por aí. Um mês de aula, 2 22 de trabalhos. fevereiro, né? Mas não vai até. Não, tá suave, para. Semestre passado eles já tinham feito 5 trabalhos essa hora. Tô falando verdade, não tô nem zoando. Ah, é professor tem verdade, que verdade. ficar Era mais perto. fácil, né? É, mas era bem mais de boa, né? Semestre passado era mais de boa? Ah, e eu achava mais legal também. Papo Tá reto. bom, tá bom. Vamos lá então, ó. Trabalho 3. E não é muito difícil esse trabalho aqui, tá? Porque vocês já fizeram esse exercício. Então vocês só vão aumentar o exercício. Eu tô falando como se vocês fossem alunos dedicados e tivessem feito o exercício mesmo, tá? Então, o que é a ideia do trabalho, tá? A gente expandir aquele problema que eu tinha trazido para vocês de medir o consumo de um equipamento eletrônico, tá? Um equipamento elétrico, tá? Então, assumindo que esse cara aqui é um cara alimentado pela rede, né, senoidal e tal, a gente quer medir a corrente que esse cara consome e informar lá para um microcontrolador que ele vai botar num display o quanto que esse equipamento está consumindo, tá? Então, o que a gente tem aqui? Tá? Foi toda aquela ladainha com sensor de corrente que eu tinha conversado com vocês lá no ano que a aula foi, tá? Então, tu tem a corrente do equipamento aqui, né, a corrente que esse equipamento vai drenar, sei lá, uma corrente I, chamada I1 aqui, para não me perder nos nomes, tá? Vai ter uma corrente I1, onde essa corrente aqui é a corrente que o equipamento drena, tá? Então, graficamente, o que a gente tem, por exemplo, é isso aqui. Tá? Essa aqui é a tua corrente I1, certo? Por exemplo, nesse caso aqui, como eu falei para vocês lá no exercício, ela era com valor de pico de 5 amperes, tá? Digamos que ele estava, fodão, esse cara aqui estava drenando 5 amperes da rede, essa é a corrente que está circulando nesse cabo. Usando um sensor de corrente, a gente transformou, melhor dizendo, esse valor de 5 amperes para um sinal de saída desse cara, desse sensor aqui, a tensão nesse nó aqui, ó, a tensão, digamos, V2 aqui, para a gente não se confundir nos nomes, tá? Essa tensão V2, ela é proporcional àquela corrente gerada. Então, aqui é um sensor, que ele mediu corrente e gerou um valor de tensão. E a tensão de saída desse cara, a gente viu que era uma coisa assim, ó, era em torno dos 2,5 volts, ele colocava a forma de onda proporcional ao que ele estava medindo. Ele está medindo senoidal, então ia aparecer senoidal aqui, certo? Ele estava medindo, e aí ele tem um ganho, né, associado a ele, e a gente disse, não, o ganho desse cara vai ser que quando for 5 amperes lá, ele vai ter 3 volts aqui e 2 volts aqui, né, de 2 a 3, esse gráfico. Esse cara aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, é o sensor de corrente ACS712, tá? E como que eu sei que aquele gráfico verde é daquele jeito?
Porque a gente está usando esse modelo do ACS 712 aqui, ó, certo? Esse modelinho aqui, ó, que ele diz o quê? Que ele tem um ganho de 100 milivolts para cada ampere, certo? Para cada ampere que passar no primário dele, ele vai gerar 100 milivolts no secundário dele. Então, a gente está medindo aqui, ó, 5 amperes de pico, 5 vezes 100 miliamperes, dá meio volt. Então, 2,5, que é o valor médio de saída do circuito, mais meio volt, deu os 5 amperes, né? Então, esse pico aqui, ó, de 5 amperes, ele resulta nesse pico de 3 volts na saída. E esse vale de menos 5 amperes na corrente do equipamento gera esse vale aqui de 2 volts, tá? Então, tu tem isso aqui, a mesma forma de onda, só que ele introduziu um offset de 2,5 e deu um ganho de 100 milivolts, tá? Para cada ampere, 100 milivolts. Então, tu tinha isso aqui, né? Tinha esse sinal aqui. E o que, que era aquele primeiro exercício que ficou lá para vocês, tá? Aquele primeiro exercício, ele fazia o seguinte, ele convertia esse sinal aqui, que é a saída do sensor, para o seguinte sinal. A ideia era que a gente otimizasse a porta AD de um microcontrolador, né? E eu disse o seguinte para vocês, não, um microcontrolador, esse microcontrolador aqui, por exemplo, ele lê de 0 até 5 volts. Essa é a capacidade total da porta. Então, por que eu vou enfiar um valor que varia de 2 a 3, se eu posso colocar um valor que varia de 0 a 5? E a ideia era o seguinte, esse primeiro circuitinho aqui, ó, converteria o valor V2 para esse valor V3 aqui, que ele faria o seguinte, aquela variação que acontecia de 2 a 3, agora acontece de 0 a 5. Ele mantém a mesma forma de onda sempre, só que eu ajustei os ganhos, tudo em torno de 2,5. Tá? Tudo em torno de 2,5 aqui. Então, esse aqui seria o valor V3. Então, esse aqui era o primeiro exercício, tá? A proposta de vocês já estava aqui. Esse é o primeiro exercício. Ok? E daí, o que é agora? Agora é o seguinte, vamos pegar esse V3 e vamos fazer uma comunicação à distância, fazendo uma conversão tensão-corrente e depois uma conversão corrente-tensão para entrar aqui no microcontrolador. A ideia é a seguinte, a gente coloca esses circuitinhos que a gente viu agora, aqui uma conversão tensão para corrente. Então, aqui nesse terminal de saída aqui, a gente vai ter o circuitinho lá do nosso I.O., né? Vai estar saindo o I.O. aqui. E esse I.O. vai chegar lá no outro circuito, que vai fazer a conversão novamente da corrente para tensão. E aí, essa tensão vai chegar aqui na porta D do meu microcontrolador. Tá? Então, agora tem que expandir, por exemplo, ó, esse primeiro circuito, ele fazia essa conversão da forma de onda V2 para a forma de onda V3. Agora, a nossa entrada do circuito conversão corrente, tensão para corrente é o V3, tá? Esse aqui é o que a gente estava chamando de VS no problema anterior. E ele vai chegar aqui na porta D, o nosso VAD, tá? Onde esse VAD, de novo, né, ele é uma tensão de 0 a 5 volts. Certo? Esse aqui é o VAD. Eu quero que aqui no VAD chegue isso aqui. De 0 a 5 volts. Ok? Aqui no VAD. Na real eu fiz de roxo, agora escrevi de azul, né? Pera aí. Vamos trocar as cores para ficar bonitinho. Okay. Aqui a tensão VAD. Agora sim, 5 volts. Isso aqui. Tá? Quero que chegue isso aí. Entendido o que é para fazer? Muito interessante o seguinte, ó, muito importante o seguinte, que eu quero também entrar, o valor máximo da corrente I1 aqui, ó, é 5 amperes. O valor de pico dela é 5 amperes. Mas eu quero que esse circuito seja funcional, por exemplo, se eu entrar, se ele estiver consumindo menos, se ele estiver consumindo 1 ampere. Tá? Se ele estiver consumindo 1 ampere aqui, ó, em vez de 5, ele estiver consumindo menos. Esse circuito tem que ser funcional da mesma forma. Aqui tem que chegar um valor proporcional àquele 1 ampere. Tá entendendo? É o máximo que ele vai consumir, beleza, mas não necessariamente ele vai estar sempre consumindo 5 de pico. Se ele estiver consumindo 1 de pico,
o meu micro aqui, ele vai conseguir identificar que ele está consumindo 1 lá e mostrar aqui 1 ampere em vez de 5? Tá? Ele tem que funcionar para todo o range de 0 a 5 ampere, certo? Simular com 1 ampere, depois com 5, depois com 13, e ver se ele funciona para todos. Entendido? Entendido o escopo? Ah, esse é difícil. É difícil. Os guri vão ter que meter um grupão pra fazer. Cada um fazendo o seu, tá bom. E daí é o seguinte. Chegou Isso aí é a complicado, correr isso aí é complicado. Mas não é complicado, porque essa primeira parte aqui é o primeiro trabalho que a gente já conversou, tem aula sobre isso Não, aqui, não, eu não. expliquei direitinho. O trabalho é de boa, tô falando fazer o grupão ali e cada um fazer o seu daí. Ah, bom. Por que cada um vai fazer o seu? Por causa disso aqui, ó. Tudo isso que eu expliquei agora tá escrito aqui. Uhum. Só que a avaliação, eu quero que vocês elaborem um vídeo explicando o circuito proposto, ó, explicando o circuito ali, aqui tá em forma de bloco. Vai me mostrar o circuito completo e me explicar o que cada parte está fazendo, explicando o circuito proposto, mostrando o projeto do circuito, ou seja, o que tu calculou, o que tu definiu, como que tu calculou o projeto do circuito e a simulação do circuito validando que o teu projeto está funcionando. Tá? Então tem que fazer um videozinho explicando esses passos. Beleza. Uma semaninha. Dia 12? 12 é 2 semanas. 2 semanas, justo. Ai, ai. Cortei. Não, deixa pro dia 13 então, dia 12 é domingo. Ah, lá pelo dia 20. É em grupo, professor, ou é individual? Cada um vai mandar um vídeo. Tá, mas aí a gente pode fazer meio junto, sim. Não, claro, podem se ajudar à vontade. Não, é que às vezes fica parecido, os professores não gostam muito e tal. É, o PC já está por dentro dessas ladainhas. O problema é o mesmo para todo mundo, né? E a solução não é a única, entende? A solução pode ser, por isso que eu botei na forma de blocos. Cada um vai escolher um valor, cada um vai, isso aí muda, mas a metodologia vocês podem discutir, né? E cada um vai explicar do seu jeito também. Sim. Não vai... Agora, se vocês escreverem um script e todo mundo só lê esse script, mas daí me alivia, né? Não, vamos se respeitar. Boa noite. Nós É. temos aqui... Não, me alivia. Cada um vai gravar o seu vídeo explicando, cada um explicando o seu, da sua forma. Não é porque o circuito é o mesmo, cada um vai falar as mesmas palavras. Tá entendendo? Não é porque vocês desenvolveram junto que os valores de todos os componentes vão ser igual. Tem muita variável ali que é tu que define, que é o projetista que define, certo? Então, discutir como vai resolver, ok, mas as definições e as explicações, cada um faz a sua. Tu vai montar o teu circuito de simulação. Qual é a chance de tu montar um circuito exatamente igual ao circuito do outro? Entende? É bem alta essa chance. Não, a ideia Tô brincando. é a mesma coisa, o seguinte, ó. Tu tem disciplina de dispositivos 3. A ementa é igual aqui em Santa Maria. A ementa é igual. E as aulas são exatamente iguais, mas a ementa é igual. E aí? Tá ligado? É assim, esse é o ponto. Vocês podem conversar e discutir como resolver, mas cada um vai fazer o seu trabalho. Sim. Porque eu quero que cada um grave o seu, cada um explique, cada um pense em cima, sabe? Não é só resolver as equações. Você não pedir a lista de novo, tá ligado? Não, mas é massa isso. Não, é bom. Eu Faz também a gente prefiro isso. pensar, assim. Esse Mas trabalho mas dia 12, ó, dá pra virar o domingo terminando o trabalho, ó. Viu só? Não, mas é sério, deixa pro dia 13, por favor. Qual que é a noite. diferença aqui? 13? Daí o domingo, se não tiver pronto, dá pra ficar de boa, pô. E dia 13 fica na segunda, entendeu? Mas tu que sabe. Só estou pedindo. Humilde demais. 13/1 de 22? Vou botar aqui, ó. 23. Tá. Marcado, então. Fechou, Certo? então. Ok? Certo. Ok. E olha só. Tendo em vista a complexidade do trabalho, que não é um trabalho que é só resolver, que papapi, popopó, tá? Que não é difícil, mas não é só botar na equação também.
A próxima aula é para tirar dúvida e vocês começarem a fazer esse trabalho. Ah, Tá? beleza. Eu vou abrir o link, vou estar aqui justamente para tirar dúvida e, tipo, pensa no trabalho, o que tem que fazer, tá certo dessa forma, a proposta tá ok, não tá, certo? Nós Não é vamos pra entrar e vamos começar na quinta, então, porque nós não vamos ter tempo de começar Tu que hoje e sabe, amanhã. tu que sabe, aí é contigo. Né, a gente tá? tem um trabalho de GD para quinta que bom. nem começamos ainda. E Mas é difícil também. Mas daí é cada um com seus problemas, né? A desculpa do... não lembro os ditados, mas... Meu, pior que a gente foi rateando e acumulou muita coisa, meu. Parece semana muita coisa. Muita pois coisa é, mesmo. né? Capaz. Bom, É. essa aí é a nossa aula, tá? Eu vou parar de gravar. Muito obrigado. Interromper a gravação. Show.